Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Passei uns dias aí sem gravar. Espero que não tenha atrapalhado a leitura de vocês, ou para quem me segue, não tenha ficado muitos dias sem poder me ouvir. Chegamos aqui no capítulo mais importante, na minha opinião, de toda a Bíblia. Se não for o mais importante, pelo menos é o mais conhecido. João 3. Depois nós vamos chegar no 3,16. Então, João 3,16 é, na verdade, o versículo mais famoso da Bíblia, o mais conhecido, e para mim é uma porta de entrada para o reino de Deus. Quem compreende João 3,16, quem vive João 3,16, quem nasce de novo, como Jesus vai explicar a Nicodemos, da necessidade do novo nascimento, abre uma porta para o reino de Deus. Então nós vamos comentar esse capítulo aqui com muita disciplina, compreendendo cada versículo, porque João 3 é muito importante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não era qualquer um, ele era um príncipe. O Senhor quer chamar muitos príncipes, que você seja mais um Nicodemos, que você tenha o entendimento que Jesus tentou passar para Nicodemos. Esse foi ter com Jesus à noite. Sabe por quê? Ele não queria ser reconhecido como um cristão. Ele ainda era um cristão às escondidas. Ele já seguia Jesus de longe, ele amava o Senhor, mas ele não tinha coragem de se declarar como um discípulo de Jesus. Então, o que ele foi fazer? Ele foi às escondidas atrás de Jesus. Não importa se você ainda é um cristão não declarado, se você ainda não tem coragem de se assumir como um cristão, porque você tem vergonha do que vão dizer, do que vão pensar, vão me chamar de crente, vão me chamar de retrógrado, vão me chamar de louco, sei lá do que vão te chamar, né? Mas é muito importante que você vá ter com Jesus em algum momento da sua vida, ainda que seja às escondidas, ainda que seja à noite. Mas o dia que o Senhor se revelar a você, você pouco vai ligar para o que as pessoas pensam. Você vai se entregar ao Senhor Jesus, eu tenho certeza disso. E ele disse ao Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Como que ele reconhecia Jesus então? Ele reconhecia Jesus como uma pessoa que fazia milagres e que com certeza tinha uma parte com Deus, porque ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se não tivesse parte com Deus. Mas era só isso que ele reconhecia em Jesus. Ele o chamou de Rabi. Nada mais, Rabi quer dizer mestre, nada mais do que isso. Alguém que tem parte com Deus, alguém que vem de Deus, alguém que tem alguma relação, alguma ligação forte com Deus, porque fazia milagres. Pessoas que vão atrás de Jesus só por causa dos milagres que ele faz, nunca vão entender quão mais importante do que isso ele é na sua vida. Porque fazer milagres, os milagres são transitórios, os milagres são passageiros. O que Jesus tem para oferecer é só quando você entender quem realmente ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem muito mais do que milagres para te dar, ele tem vida eterna para te dar. Jesus respondeu, Jesus nem ligou para o elogio que ele fez, para o que ele pensava de Jesus, Jesus nem deu bola, Jesus já mandou nele essa daqui, ó. Na verdade, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus vai falar para ele de algo muito superior àquilo que ele considerava que Jesus era. Jesus estava falando de novo nascimento. E ele disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Eu não sei quantos anos você tem, mas ninguém é velho demais para poder nascer de novo para o reino de Deus, para Jesus. Jesus respondeu, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
São 2 batismos que Jesus aqui está dizendo, e sem eles você não vai chegar no reino de Deus. O primeiro batismo é o das águas, que é o que João batizava, e Jesus deu sequência à importância do primeiro batismo, que é o batismo nas águas. Mas depois do batismo das águas, o batismo mais importante, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, se alguém passou pelas águas e ainda não recebeu o Espírito Santo, continue buscando esse batismo, porque esse batismo é muito importante e é o batismo que vai permitir com que você entre no reino de Deus. Sem esses 2 batismos, o primeiro, que é o batismo nas águas, que é o batismo do entendimento, do arrependimento, de você reconhecer Jesus como Senhor e você passar pelas águas, é o primeiro batismo. O segundo batismo vem depois, que é o batismo no Espírito Santo. E a palavra de Jesus disse, sem eles, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, se você não passou por nenhum desses batismos, saiba que você está em grande risco, porque a sua vida pode terminar hoje e você não passou por esse batismo tão importante. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito importante você entender isso. Por que muitas pessoas, às vezes, elas vão até a minha igreja, até a comunidade Filadélfia, e lá elas se assustam, porque as pessoas adoram em espírito. E aquilo para a pessoa que só é carne, só nasceu na carne uma vez só, ela acha aquilo tudo uma loucura. Por que vocês ficam tão exasperados? Por que vocês se alegram tanto? Por que vocês choram? Por que vocês riem? Por que vocês levantam as mãos? Por que vocês se manifestam no espírito? Que loucura é essa? Verdadeiramente a carne não pode entender as coisas do espírito. Então, se você não é um ser espiritual, você não vai nunca entender o que acontece num lugar espiritual, numa igreja pentecostal. Você não espere que você entenda. Você só vai entender aquele mover do Espírito quando você entrar no Espírito junto conosco. E aí você entende. Muitas pessoas se assustam, mas a gente não liga, porque a gente sabe que aquilo lá não depende de nós convencermos ninguém. O convencimento da necessidade de nós vivermos essa experiência espiritual é do Espírito Santo. É Ele que controla todas as coisas. Nós só pregamos a palavra, mas quem dá o discernimento e quem batiza é o Espírito Santo. Aleluia! Ele diz, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Não é uma condição que você diz assim, se nascer tá bom, se não nascer de novo também tá bom. Não tá bom. A palavra diz que é uma necessidade. Jesus disse, é necessário você nascer de novo. Então, é importante você ouvir a palavra? É importante você ir à igreja? É importante você orar? É importante, tudo é importante, mas tem uma coisa que é necessária, que é nascer de novo. Você já nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você sabe que já nasceu de novo, porque o nascido de novo, ele entende as coisas do Pai, ele consegue acessar o reino espiritual, ele consegue ter ouvidos para o Senhor, ele consegue entender as coisas de Deus, coisa que a nossa carne jamais vai compreender, ela não vai compreender. O vento, diz Jesus, assopra onde ele quer, e você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe como que aconteceu isso com você, como que de repente eu passei a ouvir, eu passei a entender as coisas espirituais, como que de repente o meu espírito acessou, o meu espírito está de acordo com o Espírito Santo e eu consigo entender as coisas do alto, por causa dessa palavra aqui, que ele diz que não tem explicação, então eu também não vou tentar explicar para você, eu só sei que acontece com todo aquele que deseja, que abre o coração, que passa pelo batismo nas águas e ele é batizado no Espírito Santo.
Acontece com quem o Senhor permite, claro, né? Porque depende também do Espírito Santo, mas é de todo aquele que busca o Senhor. Isso eu não tenho dúvida. Se você não buscar, você não vai achar. Se você não bater, a porta não vai se abrir. Se você não clamar, ele não vai responder. Então, é uma resposta à sua procura. Mas que acontece? Eu sei que acontece. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ó, Nicodemos, o Nicodemos ainda estava como muita gente hoje em dia está. Eu não entendo essas coisas que o senhor está falando. Como assim nascer de novo, nascer de água, nascer do Espírito, entender, entrar no reino de Deus? O que o senhor está falando? Ele diz: na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos aquilo que nós vimos, e vocês não aceitam o nosso testemunho. Se eu falei para você de coisas terrestres e você não creu, como você vai crer se eu te falar de coisas espirituais? Jesus estava tentando dizer assim para ele: olha, o que eu tenho para te explicar você não tem condição de entender. Porque se eu estou falando de coisas terrenas aqui, batismo nas águas, e você não está entendendo, se eu começar a falar das coisas do meu reino, do reino do meu Pai, aí que você não vai entender mesmo. Amém? E ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas espera aí, o Filho do Homem não é Jesus? É. Mas ele não estava na terra? Estava. Como é que ele estava no céu também? Porque é o mesmo Deus, né? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, são todos a mesma pessoa. São seres distintos, mas a mesma pessoa. E ele diz assim: o Filho do Homem que está no céu. Jesus estava na terra, ele é o Filho do Homem, e ele estava no céu também, porque o Pai estava lá. Ele era a mesma pessoa. Jesus estava começando a deixar isso muito claro para toda a humanidade, para todo aquele que quisesse crer, para todo aquele que quisesse um dia entrar no reino dele. Para que todo aquele que nele crê, ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus sabia que iria para a cruz, que ele seria levantado naquela cruz? Com certeza ele sabia. Se vocês não lembram a história da serpente é que havia serpentes no deserto que picavam as pessoas quando os israelitas estavam passando pelo deserto, e essa serpente estava matando muitos do povo judeu. E aí o Senhor disse a Moisés: levante uma serpente, faça uma figura de uma serpente, coloque lá no alto, e todo aquele que for picado pela serpente, ele tem que olhar para cima, para aquela figura de serpente lá, e o veneno da serpente não fará mal a ele vai sarar na hora. Por quê? Ele estava falando já de Jesus. A figura da serpente é a figura de Jesus. Por quê? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós que fomos picados pela serpente, que é a serpente lá de Gênesis, aquela serpente que contaminou todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, quando nós olhamos, levantamos os nossos olhos e olhamos para a cruz, nós também somos sarados do veneno dessa serpente. E o Senhor estava explicando isso para Nicodemos. Ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que era ele, seja levantado também, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Qualquer um que crê nele não vai perecer, mas vai encontrar a vida eterna. E aqui o versículo mais importante da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou de tal maneira, que maneira? O apóstolo não soube explicar. Foi uma maneira tão inexplicável que ele só conseguiu achar essa palavra. De tal maneira, uma maneira tão inexplicável, que ele deu seu único filho, seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele, para que eu, você e todo aquele que nele crê,
nós não pereçamos eternamente, mas nós encontremos em Jesus a vida eterna. Versículo mais importante dessa palavra, João 3,16. A partir daqui, se você tem esse entendimento que o Senhor deu o que Ele tinha de melhor, para você poder dar para Ele o que você tem de melhor, Ele deu a vida do Filho para que você dê também a sua vida para Ele, você abriu uma porta para começar a entender e receber coisas espirituais. Amém? Eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa importante ainda em João 3 e eu quero continuar e já passei dos 15 minutos que eu não queria passar. Amém? Amanhã nós continuamos esse capítulo lindo de João 3. Que você seja abençoado nesse dia com esse capítulo do Evangelho de João. E amanhã nós continuaremos, eu vou continuar a gravação, talvez eu ponha só amanhã no site, para que você tenha continuidade nos seus estudos. Um abraço e até amanhã.